Tem uma pergunta aqui, constelador pode constelar a família? Não é recomendado a gente constelar a família. Por quê? Porque o constelador ele precisa estar fora da situação. Bert descreve isso muito bem, belíssimo, naquele livro, aquele da capa amarela, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. É um dos primeiros livros do Bert. Ele fala que o constelador, ele precisa olhar com amor, se envolver de amor para a pessoa que ele está constelando, mas esse amor, ele tem que ser distante, ele tem que estar fora, num outro nível. Nesse outro nível não quer dizer que ele é superior, não quer dizer que ele sabe mais, não quer dizer nada. Quer dizer que ele simplesmente está vendo a questão de um outro ângulo. Quando que a gente consegue fazer isso dentro da nossa própria família, né? Sem julgamento, sem se posicionar de um lado ou de outro. A gente sabe demais da nossa família, a gente conhece, a gente vive, a gente recebe a nossa energia do nosso sistema familiar. Então, quando a gente está sentado nessa cadeira de constelador, é muito difícil a gente olhar para a família e ter essa distância. Então, por isso não é recomendado. Também tem uma outra resposta para isso, estou dando a resposta, né, que a gente vê lá na literatura, mas tem uma outra resposta que quando a gente fala, não só família, mas amigos, e essa resposta também serve para amigos, né, da gente saber muito dos amigos. Mas outra resposta é que, às vezes, você consegue ter uma distância e consegue perceber. Só que falar, mostrar algumas coisas que doem, que a gente precisa olhar para o nosso crescimento, é muito difícil quando é família ou quando é amigo. E a gente corre o risco do amigo ou da família ficar achando, né, que é a gente que está apontando o dedo. Então é bom não misturar as coisas, não. É bom a gente não constelar família, amigos, né? Sempre você ter um amigo constelador que você indica, né? Uma pessoa que você confia muito, que vai poder conduzir a constelação de alguém que é da sua família, que é algum amigo, tá? Quando você fala de hierarquia, tem sentido quando uma pessoa não aceita receber ordem de um superior? Muito interessante, assim. Tem a ver... como eu posso responder, né? Quando a gente fala de hierarquia dentro da constelação, a gente está falando da ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia e dentro da definição da constelação, é que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Quando a gente olha para a família, quem veio antes são os nossos pais, quem veio antes dos nossos pais, os nossos avós, depois os nossos bisavós, né? Então, essa é a hierarquia. Então, nós somos pequenos para tudo que acontece além, né, com quem veio antes. Numa empresa, num sistema fora do sistema familiar, pode ser um sistema organizacional, né, outros sistemas, a gente está envolvido e está inserido em diversos sistemas. Quando a gente está dentro de uma empresa, a hierarquia também funciona desta forma, ou seja, quem é maior, quem veio antes, não necessariamente quem está na hierarquia organizacional. Então, quem veio depois, mas foi contratado depois como chefe, por exemplo, de quem está lá, de um analista, de um funcionário, esse chefe, esse supervisor, esse gerente, diretor, quem seja, ele tem que olhar para quem estava lá antes dele e tem que entender, aprender e dar lugar. Quando eu falo dar lugar, é sempre esse movimento interno da gente dar lugar no nosso coração e saber que as pessoas que estão lá antes, elas sabem mais do que a gente. Você vai falar, poxa, mas o diretor vai olhar para o analista e vai falar que o analista sabe mais do que ele? Daquela empresa, daquele sistema, pensa no sistema, daquele contexto, né, daquele lugar, aquela pessoa sabe mais sim, ela está lá há mais tempo. Então, a hierarquia dentro das empresas, ela tem que ser vista dessa forma. Só que, claro, poxa, mas eu sou funcionário, então quer dizer que eu sou maior do que meu chefe, eu não vou acatar, né, aceitar receber ordens, né, como ela colocou ali. Não, a gente também tem que entender que existe a hierarquia organizacional e tudo isso precisa conversar, né? Então, é muito delicado, é muito interessante a gente falar da hierarquia dentro da empresa, sim, porque ela tem que obedecer essas duas ordens, tanto as ordens da hierarquia, a ordem do amor, como a gente diz, da constelação, de saber que o contexto, a cultura, o lugar, tudo quem veio antes sabe mais. E
por outro lado, a hierarquia organizacional, de que mesmo quem foi contratado depois, o diretor, gerente e tal, ele sabe mais tecnicamente, porque ele estudou, porque ele já passou por outras empresas, porque ele tem experiência, então ele também consegue agregar, né, trazer ideias novas, trazer situações novas. O que acontece é que, ao trazer ideias novas, também é interessante você ouvir o que já aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou. Então, precisa ter essa troca sempre, tá? Espero ter ajudado a responder aí essa pergunta. Famílias de mulheres, em sua maioria, donas de casa, é normal não saber o que fazer? A gente, como eu falei, carreira é carreira, né? Se a sua carreira é dentro de casa, é usar a sua força de trabalho para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, é uma carreira, é uma escolha. O que acontece algumas vezes é que, e é uma escolha muito bonita, diga-se de passagem, né? Hoje em dia tem tantas pessoas, tem tão poucas pessoas que se dedicam a cuidar da casa, né? E trazer, que é o lugar mais importante que a gente vive, onde mais precisa de amor, né? Então é muito bonito quem se dedica para fazer esse trabalho. Mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente toma essa escolha, então, de ficar em casa, às vezes, e aí não só para quem está dentro de casa, mas às vezes vocês já viram famílias de médicos, né? Família inteira de médico, ou família de engenheiro. Às vezes você está seguindo, sim, um padrão no seu sistema, você está repetindo padrões do seu sistema, e qualquer que seja ele, como eu estava dizendo, médico, engenheiro, dona de casa. E aí, o que precisa ser visto, essa sua decisão de ser dona de casa, ou de ser engenheiro, ou de ser médico, qualquer que seja a sua carreira, se é uma decisão consciente ou se é inconsciente, simplesmente porque você está seguindo o seu sistema familiar. Então, é olhar para as motivações, é entender se a sua motivação é de estabilidade, de estilo de vida, ou se é uma outra motivação de desafio, eu preciso me sentir desafiado, que talvez uma carreira que todo mundo dentro da sua família já fez, não necessariamente sirva para você. Então, é importante entender, de novo, cada uma das motivações por trás da escolha da carreira, tá? Uma pessoa perguntou, a constelação nos ajuda na transição de carreira? Super, né? Descobrir o que realmente gostamos de fazer. A Daniele colocou lá no Insta. Então, Daniele, acho que eu respondi já para você com esse comentário, né? Da gente sempre olhar para as nossas motivações. A constelação, ela vai dizer mais sobre as nossas escolhas e vai trazer a consciência. Muitas vezes as nossas escolhas são inconscientes, então a gente segue o que todo mundo está fazendo dentro da nossa família, sem perceber, ou a gente segue, mesmo que a gente faça de diferente da nossa família, a gente quer dar lugar a alguém, ou a gente quer inverter a hierarquia, porque a gente acha, bom, então aqui eu preciso escolher uma carreira de advogado, porque tem muita briga na minha família, por exemplo, né? Então, tudo inconsciente. Será que você gosta mesmo de fazer isso? Ou será que você quer trabalhar com outra coisa? Então, entendendo as suas motivações, você consegue dar lugar a tudo isso, tá bom? Como eu disse, né? A gente podendo olhar para as nossas escolhas, né? E a gente podendo, então, fazer as nossas escolhas conscientes. E como eu falei, né, no começo, as escolhas conscientes não são só para a carreira. A carreira é algo que a gente vai seguir na nossa vida de trabalho, com a nossa mão de obra ativa, né, o tempo todo, mas os nossos relacionamentos são escolhas, né, as pessoas com relacionamentos afetivos, amorosos e amizades também, né, a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente lida com tudo. A gente consegue olhar para a constelação como algo que nos traz essa ferramenta de trazer consciência, de poder, então, entender o que tem por trás, o que a gente mesmo esconde da gente mesmo. A gente coloca os nossos filtros para não enxergar. Então, a constelação, ela mostra como é que a gente pode tirar o véu para olhar o que tem por trás, tá bom? Deixa eu só ver, a Carol perguntou aqui, dificuldade de aceitar empregos em outras áreas, diferente da sua formação. Como a constelação pode ajudar? Então, quando a gente entende qual é a nossa motivação por trás, Carol, a gente escolhe melhor, né? A gente tem esse poder de escolha, e não só de escolha consciente, mas de uma certeza interna, né? Eu
já comentei, já falei, eu sou engenheira, trabalhei como executiva dentro de empresas de multinacionais por bastante tempo. E em determinado momento da minha carreira, eu comecei a olhar também para as minhas âncoras, também para o meu processo de carreira, e vi que uma âncora muito forte para mim é de serviço e dedicação a uma causa. E aí eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo, né, para seguir essa âncora, de olhar para uma causa, né, para trabalhar com alguém, para desenvolver alguém. Para mim fazia muito sentido isso. Então, a partir do momento que você traz a consciência e você se conhece melhor, faz esse processo de autoconhecimento, tudo vai se encaixando, as respostas vão chegando. Seja num processo terapêutico, seja num processo de coaching, você vai encontrando o seu caminho, né? A constelação, ela vai te mostrar, vai trazer a consciência, vai virar uma chavinha, e você vai falar, olha, nunca tinha pensado nisso. Mas outros processos podem ajudar na condução dessa mudança, né? De chegar, de fato, onde você quer ir, tá?